Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde a todos. Sexta-feira, 23 de fevereiro. E hoje, na nossa entrevista exclusiva, aqui para o senhor, que é o assinante do Clube Tempo e Dinheiro, o nosso foco vai ser o câmbio, né? O câmbio é tudo para o produtor rural, sobretudo de commodities, que tudo é lastreado na divisa forte. E no momento onde há algumas pressões altistas que podem mexer com a decisão do produtor fechar seus negócios, seja de venda, seja de compra de insumos. Quem melhor vai falar sobre isso com a gente, o nosso convidado aqui, exclusivo do Clube Tempo e Dinheiro, é o Leonel Mota, que está em Campinas, aqui perto de mim, e é o analista de inteligência de mercado de câmbio da Stonex Brasil. Leonel, obrigado por sua presença aqui. Seja bem-vindo, viu, Leonel? Eu agradeço pelo convite. Me diga uma coisa, se a gente olhar hoje as condições que são de pressão altista para o câmbio, ou seja, o dólar tem um certo viés de alta, olhando isso pelo lado do exterior, em contrapartida temos um certo viés de baixa se a gente fazer um cotejamento com o mercado interno. É mais ou menos isso que você parece que está enxergando também, né, Leonel? É isso mesmo. É sempre importante lembrar que o câmbio é uma variável bastante volátil, que tem bastante fatores que podem influenciar, principalmente a entrada e a saída de divisas. O que a gente tem observado esse começo de ano, né, mês de janeiro, aqui até o momento em fevereiro, é que o valor da taxa de câmbio do real, ela está muito influenciada pelo que está acontecendo no exterior, em particular com as expectativas para a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, quando começou o ano, havia uma certa aposta da maior parte dos agentes de que o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, ia começar um processo de corte de juros mais rápido, provavelmente a partir de março, e que se seguiriam vários cortes a partir de então. E depois disso, né, os dados divulgados em janeiro, referentes a dezembro, e agora fevereiro, referentes a janeiro, mostraram uma economia americana bastante aquecida. E o próprio Fed, ele tem tido um discurso mais cauteloso de falar que ele quer ter maior segurança, de saber que a inflação no país, ela continua moderando de maneira estável e sustentável até a direção da meta de 2%. Na prática, o que isso acabou provocando é que o pessoal, os investidores acreditam que os cortes de juros vão começar somente a partir de junho, hoje, né? Ou seja, essa expectativa está ficando cada vez mais distante e, como consequência, os juros nos Estados Unidos eles estão num patamar mais elevado, vão ficar assim por mais tempo e ajuda o dólar a se fortalecer. Então, o que a gente tem observado nesse começo de ano é principalmente uma pressão mais altista na taxa de câmbio do real, né? Ou seja, de 4,80 para 4,90, 4,90 para 5, por conta desse contexto global, né, de que a moeda americana está ficando mais forte em relação às outras moedas. Agora, Leonel, se a gente analisar que nem sempre a taxa de câmbio está refletindo, está seguindo, por exemplo, o Ibovespa, né? Porque na teoria o Ibovespa deveria subir, o dólar cair e o contrário é a mesma coisa, né? Quer dizer, o dólar ele tá meio descolado das condições do mercado de renda variável, até porque está tendo um componente bastante importante dos, vamos chamar assim, balanços corporativos nesse momento, Leonel. O que eu poderia comentar, assim, eu não sou exatamente um analista da parte de mercado acionário, mas é que esse começo de ano aqui para o Brasil, a gente tem visto um movimento de saída muito forte dos investidores estrangeiros da nossa Bolsa de Valores, né?
Então, isso acaba pressionando um pouco o desempenho do índice. Mas, de forma geral, a economia e as empresas, né, acionárias, elas têm apresentado bons resultados, o que ajuda com que o índice, né, Bovespa, continue a subir, mesmo num período que talvez não esteja sendo tão bom para o dólar. Né? A gente tem muitos investidores nacionais hoje que são ativos no mercado de capitais, que também investem bastante na Bolsa de Valores e acabam conseguindo sustentar a valorização do Ibovespa. De uma forma geral, se você olha a questão do investidor estrangeiro hoje aqui no Brasil, por exemplo, pegar o acumulado de 2023, a gente observa que a maior parte dos investimentos que vem para o Brasil hoje são investimentos produtivos, né? Não é aquela parte do investimentos em carteira, onde fica, por exemplo, títulos, debêntures, ações, títulos da dívida pública e assim por diante. Esse saldo dos investimentos financeiros em carteira, ele também foi positivo, ele ainda é positivo, mas ele tem um valor menor. Eu não vou lembrar de cabeça, mas 2023 foi um pouco menos de 10 bilhões de dólares. E se você olhar investimentos diretos produtivos, a gente está falando aí de mais de 30 bilhões de dólares em 2023. Então, o investidor estrangeiro que vem no Brasil hoje não só vem atrás da bolsa, né? E nesse momento, agora, ele tem preferido bolsas, principalmente dos Estados Unidos, mas ele também vem para cá muito para investimento produtivo. E aí acaba tendo um pouco essa desconexão que você mencionou. E também lembrando que por esse viés de entrada de dólares no país, nós temos também as exportações, né, indo bastante bem, ainda que os preços, né, de algumas commodities, né, como soja e milho, estejam baixos, né, Leonel? Isso, de alguma maneira, faz com que haja um colchão também de dólares no país que influi na cotação, né? Com certeza. O principal fator a influenciar a taxa de câmbio, se ela vai subir ou se ela vai cair, é o quanto a gente está tendo de entrada e saída de dólares, né? A gente fala do fluxo. Isso, por um lado, a gente tem esse contexto internacional, que o dólar está ficando mais forte, as pessoas estão procurando os investimentos nos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem esse contexto financeiro que eu mencionei, né, dos investimentos produtivos aqui, que trazem bastante dólares, e a balança comercial, né, o nosso desempenho exportador, que tem sido bastante acima do esperado, por exemplo, se você compara com janeiro do ano passado. Em 2023, a gente teve o melhor saldo, o melhor superávit comercial da série histórica, né, o maior recorde, quase atingiu 100 bilhões de dólares de superávit, ficou em 98 bilhões. Para esse ano, fala-se, né, numa normalização assim de produtividade, então a gente deve esperar um superávit um pouco menor, na casa dos 80 bilhões, mas que ainda é muito bom. E o que a gente tem até fevereiro já são mais de 6 bilhões de dólares de saldo somente na conta comercial. Então, é um dos principais fatores, por exemplo, que hoje, né, na data que a gente fala, o dólar parece que ele tem um teto ali que ele não passa dos R$5. Um dos principais fatores que ajudam a manter esse dólar um pouco mais valorizado é essa entrada das divisas de exportações. Agora, hoje o dólar está ali, namorando quase os 5, né? Ainda tem algum tempinho para o fechamento do mercado, mas provavelmente vai seguir nesse padrão aí, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, de 10 anos, que são os títulos de referência, também aumentaram bastante. Quer dizer, não há uma concorrência entre o dólar e títulos. Aliás, o Tesouro Direto também dispararam hoje no Brasil. O investidor que está olhando o dólar, ele está olhando os ativos aí, eles estão fazendo esse mix de diversificação de portfólio, olhando a volatilidade do dólar e, ao mesmo tempo, aí o porto seguro dos títulos. Tem essa possibilidade aí, Leonel? Tem essa possibilidade. Na verdade, a gente não fala tanto em concorrência, é mais uma questão, né, de custos de oportunidade, aquilo que o investidor pode observar
como opções para seus investimentos. E o que eu acho interessante observar é que, nessa questão dos títulos americanos, em particular, que eles mantenham uma taxa de juros mais elevada por um pouco mais de tempo, essa perspectiva, ele acaba fazendo uma recomposição da carteira dos investimentos, né, dos investidores. Então, os investidores hoje, que no começo do ano já imaginavam que o dólar estaria, a taxa de juros americana estaria numa trajetória de queda, eles começam a mudar um pouco a composição dos seus ativos, né, vender um pouco alguns ativos e começar a investir no dólar. De toda forma, o que a gente vê é que o investidor, ele precisa ter um certo mix, né? Ele precisa ter uma carteira que reflita um pouco a sua realidade de receitas e despesas e saiba que o dólar ele é bastante volátil. A gente pode ter, sim, né, ganhos, quem investir em variação cambial pode ter ganhos bastante elevados, mas a gente comentou ali no comecinho da sua pergunta, a primeira pergunta, a questão do hedge, né? É preciso também fazer proteções contra volatilidades no câmbio, que elas são sempre mais exacerbadas, né? São volatilidades muito mais elevadas do que outros ativos. Então, isso é uma questão que o investidor precisa ficar atento. Se ele já não tem tanto apetite por risco e acha que isso pode ser uma questão complicada, ele pode, por exemplo, buscar a segurança de títulos de renda fixa, que é um ponto forte que o Brasil tem a oferecer para o resto do mundo, né? Hoje a gente tem uma taxa de juros que ainda é elevada, 11,25% ao ano, ainda maior que a dos Estados Unidos. Isso ajuda a atrair mais investimentos financeiros de quem quer um título mais seguro e alguns ganhos mais significativos. Por falar, quando falamos em hedge, né? Eu estou dando uma olhada na tela no Dolly 24 março, que é o futuro aí o futuro na B3, está praticamente alinhado ao físico desse momento, né? Ou seja, o maio não tem negociação agora, né? E olhando também o mini dólar, né, que já tem um pouco menos de volatilidade, também está alinhado, só que com uma alta maior de 0,61. Quer dizer, como que você enxerga essas duas telas aí, olhando naturalmente? Estamos falando só de curto prazo, não estamos ainda falando mais para frente, porque, como você falou, tem muita volatilidade no ar. É isso, o câmbio é bem difícil de tentar fazer uma estimativa de prazo mais longo, né, com alguma precisão, isso é bastante complicado, por isso que a gente fala mais de curto prazo, que a gente tem um pouco mais de certeza para comentar. O que eu acho interessante desse prazo, dessas expectativas que você fala, eu acho que está incorporando aí dois fatores principais, né, nessa alta do dólar futuro aí para os próximos meses. Então, a gente não está falando de altas muito expressivas. Se você pegar até o próprio Boletim Focus, a ideia, né, hoje, a mediana no Boletim Focus é que a taxa de câmbio vai fechar o ano lá em 4,93 e vai ficar oscilando aí entre os 4,90 e 4,95. Mas o que mostra essa leve tendência altista, eu acho que são duas forças principais. A primeira, essa questão do dólar mais forte lá no exterior, porque os juros americanos hoje se mostram mais atraentes. Eu preciso lembrar sempre que o dólar é a principal moeda do mundo, é o principal meio, né, mais atraente, mais seguro, mais líquido para os investidores. E, de outro lado, aqui a gente tem tido uma trajetória do nossos juros, né, do Copom, para a taxa básica de juros Selic de queda. Então, o Banco Central, até porque o crescimento econômico tem desacelerado e a inflação também tem moderado nos últimos tempos, o Copom sinaliza que ele pretende continuar cortando a taxa de juros em meio ponto percentual, pelo menos nas próximas reuniões. Essa perspectiva de menor juros interno e juros externos, principalmente dos Estados Unidos, estáveis, ela acaba fazendo essa leve pressão altista que eu comentava, né? Existem sempre fatores de risco para cima e para baixo, né? Comentei da questão da entrada de divisas aqui no Brasil,
mas eu acredito que essas duas forças acabam sendo hoje mais fortes, né, preponderantes, para a gente ter uma previsão de leve alta para o câmbio daqui para frente. Isso, se a gente analisar, não ajuda muito o produtor, né, o Felipe? Desculpa, Leonel. A gente imagina que o produtor ele não sabe, ele fica olhando essa dúvida e a curva do dólar futuro não tão diferenciada do ponto de vista de alta, para ele pensar em uma forma de hedge, seja no mercado futuro, seja no mercado de opções, ele tem que trabalhar muito em cima do curto prazo também, né, Leonel? Eu não posso comentar muito operações, né, estratégia de operações, a gente tem uma consultoria que faz isso, mas praticamente é por aí. O importante é que cada produtor entenda, normalmente a grande maioria dos produtores agrícolas, produtores de commodity, eles têm tanto parte da receita quanto parte dos custos expostos à variação cambial, né? Na parte da receita, porque a maior parte dos preços é determinada em bolsas internacionais, e a questão do custo de insumos, custos de defensivos, que acompanham muito o preço do dólar. Então, ele precisa ter alguém que auxilie, ou ele precisa saber acompanhar muito com um cuidado maior a questão dessas variações e volatilidades, para ele ter certeza que ele consegue se manter lucrativo, né, ao longo do tempo e ter uma previsão, um horizonte maior de planejamento. Então, essas são as preocupações. O que também acaba prejudicando um pouco esse ano a maior parte dos produtores é que há uma tendência de queda dos preços das commodities. Essa tendência de queda dos preços das commodities, ela vem tanto pelo lado da oferta, né, porque você tem, do ponto de vista dos mercados, de precificação dos mercados, que a gente atingiu um pico após a invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, e agora os mercados estão corrigindo um pouco, porque eles viram que não faltou commodity no mundo como se imaginou naquele primeiro momento, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. E do ponto de vista da demanda, por mais que aquelas previsões feitas no ano passado de recessão econômica para os Estados Unidos ou mesmo para a Europa, elas acabaram não se confirmando, 2024 mostra que vai ser um ano de menor crescimento em relação a 2023. Né? Então, como a maior parte dos bancos centrais já está na parte, digamos, no final do seu ciclo de juros elevados, a ideia é que haja menos demanda em países, por exemplo, como a China, mesmo a Europa, nos Estados Unidos crescer menos do que o ano anterior, e isso também diminui um pouco a perspectiva de demanda para o commodities e ajuda a trazer um pouco o preço para baixo na média. Perfeito. Para terminar, muito bem lembrado China, porque existe muita essas incertezas em relação ao desempenho da China, né, novamente, e isso traz uma volatilidade também adicional. Mas, Leonel, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para especialistas de mercado como você. A moeda brasileira, o real, é uma das mais voláteis na relação com o dólar entre todos os países emergentes. Quer dizer, mesmo como agora, que poderia até estar havendo um viés baixista, se prevalecesse um pouco mais o mercado doméstico, como você bem citou, a tendência de queda da Selic, ou seja, se prevalecesse um pouco mais o mercado doméstico sobre o mercado internacional, olhando aí a questão do Federal Reserve e etc., talvez não tivéssemos tanta volatilidade como se tem no Brasil. A que você atribui essa volatilidade do real frente às outras, frente a uma cesta de outras moedas emergentes aí? Essa é uma excelente pergunta. Realmente, se você pegar fechamentos de ano, né, olhar todos os anos e fazer um índice de volatilidade, o real costuma sempre estar no top 5 moedas voláteis a cada ano. Ele tem uma volatilidade mais elevada e algumas coisas ajudam, né, a ter essa característica.
A primeira delas é que o real é uma moeda mais líquida dentre as, digamos, uma cesta de moedas emergentes. A gente faz conjunto de algumas economias mais relevantes em que investidores internacionais participam com mais frequência, né? Assim como o México, como o Chile ou a África do Sul, né? A gente faz parte de economias mais abertas que tem bastante participação de investidor internacional. Só que esse investidor internacional, normalmente, ele está mais exposto a uma questão do risco. Ou seja, quando ele está buscando ativos que possam trazer uma rentabilidade maior, e ele está a fim de arriscar, ele busca essas moedas de outras economias, como as que eu citei, entre elas a do Brasil, e acaba tendo movimentos, né, de entradas e saídas mais fortes, causados por essa questão de apetite por riscos. Então, no momento que todo mundo acha que a economia vai crescer, tem muito apetite por risco, entra bastante dinheiro no Brasil. No momento em que acontece algum problema bancário nos Estados Unidos, ou algum outro fator, ou os juros americanos começam a subir e o apetite por risco começa a diminuir, sai muito dinheiro do Brasil. Então, você tem muito essa volatilidade. Uma segunda questão diz respeito à própria gestão do Banco Central, porque a nossa taxa de câmbio ela é flutuante, né? Ela não é uma taxa fixa, ela é uma taxa flutuante, mas os países que adotam taxas flutuantes, eles têm certas... Cada país tem uma tolerância própria, dependendo da sua estratégia, de quanto que permite que o câmbio flutue antes que o Banco Central intervenha no mercado. A gente chama de flutuação suja, né? Ou seja, se começa a subir muito, o Banco Central pode começar a vender, se começa a cair muito, o Banco Central pode começar a comprar, assim por diante. No Brasil, o nosso Banco Central, historicamente, ele intervém pouco no mercado de câmbio. Ele intervém não em se está subindo ou está caindo, mas principalmente em dias de variação muito forte. Uma subida muito alta, uma queda muito alta. Ele intervém para meio que manter, digamos, uma normalidade de mercado. Então, como o nosso Banco Central realmente deixa o mercado cambial mais solto, ele acaba tendo essa volatilidade um pouco mais expressiva. A gente pode lembrar que praticamente não está tendo nem leilões de swap cambiais nos últimos tempos. Né? O mercado está totalmente free, podemos dizer assim. E nessa questão que você confirmou, que o fato do Brasil ser um país emergente, com bastante liquidez, e que recebe muita atenção dos investidores, está muito também ligada ao que um amigo meu costuma dizer, que ainda com todos os problemas que o país possa ter, entre os emergentes, com exceção de, tirando Índia por conta do tamanho da sua população, e talvez aí considerando um pouco Canadá e Austrália, né? Por incrível que pareça, Canadá ainda é considerado país emergente, né? Não sei porquê, mas é. Né? De todo modo, o Brasil está no topo entre os países emergentes, praticamente. Né? Não tem nada, mesmo a economia mexicana, ainda ela está lá em cima, graças à sua vizinhança poderosa, que são os Estados Unidos. Né? Sim, sim. Uma coisa que é importante lembrar, por exemplo, quando você observa, né, nessas economias emergentes mais líquidas, o Brasil ele oferece uma série de estabilidades que algumas economias, infelizmente, acabam não oferecendo de tempos em tempos. Então, você pode considerar a Índia, China, Rússia, né, grandes economias, ou mesmo a África do Sul e Colômbia e assim por diante. No caso brasileiro, a gente tem uma estabilidade política, a gente tem uma estabilidade social, a gente tem uma estabilidade econômica, por mais que nós tenhamos, sim, problemas sérios a serem resolvidos, e até do ponto de vista de eficiência econômica, nós temos problemas ainda que precisam ser melhorados. Muitas vezes o Brasil acaba sendo uma opção muito atraente, porque, por exemplo, a Rússia, vira e mexe, entrou numa guerra, tem problemas geopolíticos. A China também tem problemas políticos, de questão geopolítica, relacionamento com os Estados Unidos. Então, o Brasil acaba sendo um país que, nesses últimos 30 anos, a gente fala que teve muita estabilidade e acaba sendo um atrativo para o investidor estrangeiro.
considerei Rússia e nem considerei China, porque a Rússia a gente já sabe com todos os seus problemas, e China, apesar de ainda ser uma economia em desenvolvimento, de certa maneira, não está no mesmo, a gente não tem nem como nos comparar em termos de emergentes em relação a ela, né? Quer dizer, ela é apenas um dado muito mais indicador macroeconômico, a sua relativa, o seu relativo desenvolvimento atual. Pois bem, o que a gente pode deduzir, né, Leonel, é que tem um certo viés de alta, não é totalmente seguro que esse viés possa ter uma disparada, né? E, ao mesmo tempo, pegando essa carona agora no fim da nossa conversa, a gente vai conviver com a volatilidade do câmbio no Brasil por muito tempo, por conta dessas características que nós temos de um banco central que está deixando a moeda flutuar, uma economia livre, forte, relativamente forte, apesar de todos os problemas aí que temos. É isso mesmo, né, Leonel? Sim, é por aí. Exatamente. Leonel Matos, muito obrigado por sua participação aqui com a gente em Tempo e Dinheiro para os assinantes do clube que nos acompanha aqui nessa sexta-feira, 23 de fevereiro. Forte abraço, viu, Leonel? Muito obrigado pelo convite. É isso aí, amigos. O Tempo e Dinheiro fecha a semana com mais uma entrevista exclusiva, dessa vez olhando o câmbio a partir da inteligência de mercado do analista da Stonex, o Leonel Matos. Muito obrigado.